Tema da mensagem, hoje nós vamos continuar a série de pregações. Então, o tema da mensagem é a teologia da bacia com a toalha. O texto é de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11. Nós estamos aprendendo atitudes que aprendemos com Jesus, que muda radicalmente a nossa forma de se relacionar com o próximo. E na primeira, nós vimos sobre o amor. Então nós já olhamos o primeiro ponto, a primeira atitude é ame sempre o próximo. Ame sempre o próximo. Nós veremos a segunda atitude nesse sentido. Então a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado mais aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiou em suas mãos, e de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, não compreendê-lo-ás, mas compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de se lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse Jesus: Nem todos estáis limpos. Hoje, segunda atitude que nós aprendemos com Jesus, que muda radicalmente a nossa forma de se relacionar com o nosso próximo. E a segunda atitude nós vamos falar a respeito de humildade. Seja sempre humilde. Tem alguns homens de Deus que falaram a respeito de humildade. Um disse assim: humildade é aquela virtude que quando você percebe que tem, já perdeu. Né? Outro disse assim: para os que desejam aprender os caminhos de Deus, a humildade é a primeira, a segunda e a terceira lição. Né? E Santo Agostinho disse isso, né? Um outro disse assim: se aprendêssemos a humildade, ela poderia poupar-nos da humilhação. Aprende humildade, é poupado da humilhação. Agora, meus irmãos, quando se fala a respeito de humildade, logo se pensa em um voto de pobreza, né? Ou se pensa lá no humilde da roça, sabe? Aquele bem humilde, que está com um chapéu de paia, com a botona, e a gente fala assim: aquele lá é humilde. Ele é humilde. Isto é simplicidade. Nós não estamos falando nada disso. Humilde na Bíblia é outro assunto. O simples pode ser humilde, ou não. E hoje nós veremos sobre a humildade bíblica. E com isso agrada a Deus. Quando nós olhamos no versículo 2 da palavra de Deus aí,
A gente percebe que durante a refeição, o diabo já havia posto no coração de Judas a traição, né? E é interessante que Jesus ele não entrou em uma crise pessoal. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia das coisas. Mas Jesus sabia qual que era a missão dele, né? Estava a um dia da crucificação e que Deus Pai confiara tudo na mão dele. E diz a palavra, quando usa essa expressão sabendo, é que Jesus sabia de tudo isso, desde a fundação do mundo, desde antes de tudo. Ele já sabia, desde a eternidade. E nesse momento, mesmo sabendo, Jesus ele não tentou armar uma acusação para Judas. Ou, eu vou acabar com Judas agora. Não, o que ele fez? Ele pegou uma bacia, uma toalha, e num gesto de humildade foi lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas. A traição e até mesmo os questionamentos de Pedro, porque você imagina, ele sabia também que Pedro iria traí-lo. E você imagina a pessoa que vai te trair, você sabe disso, e aquela pessoa questionando, não lava a cabeça, aquela conversa. E Simão Pedro falou assim, não Jesus, você não pode fazer isso não, porque isso é algo desprezível, lavar o pé. Até o servo tinha que ser não judeu para lavar. E Pedro ali tentando impor o que Jesus devia fazer. Ai. E Jesus consegue imaginar Deus tentando que dar as explicações ali para Pedro que não entendia nada. Porém, nada daquilo mudou o objetivo de Jesus. Ele foi e lavou os pés, que é um retrato de uma alta humilhação. É um escravo que fazia aquilo. E fazia aquilo na hora que se chegava na casa. Mas como nenhum discípulo tinha aprendido essa lição ainda, né? E eles não tomaram, aquilo aconteceu durante a refeição. O que não era o habitual. Então Jesus ele pegou e Jesus demonstrou uma humildade, porque na verdade o que Jesus fez ali, aquela humilhação era um retrato do que iria acontecer um dia depois, da crucificação, que era a humilhação maior. Então era isso que iria acontecer e ia ficar de forma mais evidente. Quando nós olhamos a palavra humilde nas Escrituras, quando Jesus ele começou o Sermão do Monte, no Mateus capítulo 5, a pregação de Jesus. O primeiro ponto da pregação de Jesus não foi sobre cura, não foi sobre prosperidade. Foi bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Foi sobre humildade, o primeiro ponto da pregação de Jesus. Jesus foi falar de humildade. Jesus afirmou que feliz é quem é pobre não na vestimenta, mas quem é pobre de espírito. Em que sentido? Que felicidade é quem tem a alma que necessita e que busca Deus. Esse é o feliz. Esse é humilde, a palavra de Deus. É aquele que não é autossuficiente, aquele que não é orgulhoso, que é o oposto à humildade. Então, olha o que acontece com o orgulhoso. Ele não larga, né? Ele vai morrer, mas ele continua segurando. Ele está sofrendo perigo de morte. O orgulho mata. Mas a frasezinha ali é assim, às vezes é difícil abrir mão, mas é preciso. Né? O que isso tem a ver conosco, com as vidas? O que isso significa para o nosso dia a dia? Que praticar humildade não é vender o carro novo e ficar andando de carro velho. Não é ser franciscano. A humildade cristã é saber que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porém, existem renúncias nesse caminho. Assim como foi com Jesus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te amou para você viver um novo estilo de vida, onde Jesus é a nossa referência. Mas nesse estilo de vida, assim como foi com Jesus, haverá traições, haverá decepções, como foi com Jesus Cristo. E como nós reagimos então, na hora que nos decepciona? Na hora que arma
uma emboscada para nós. Como você responde? Como o seu coração responde? Nas lutas, nas decepções. Daí, é como Jesus. Não se deixe desviar dos propósitos de Deus por causa de picuinha. Viva sempre na dependência de Deus e não dos homens. Foi o caso de Jesus. O orgulho nos impede que sejamos humildes. Isso é o oposto, ou a vida com Deus. E às vezes nós pensamos que o orgulhoso é somente aquele que empina o nariz, né? E que sai desfilando. Ou que o orgulhoso é aquele que gosta de se autopromover. Você já viu? Pessoa que sempre está falando dela para mostrar que ela pode. Mas você já parou para pensar que quando você não ora é um ato de orgulho? A oração é dependência de Deus. Jesus orava. Ele dependia de Deus. E quando nós nos oramos, o que nós estamos falando para Deus? Eu não dependo do Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma época de muitos orgulhosos. Tem um grupo que chama desigrejados. Eles acham que eles podem buscar a Deus sem vir para a igreja e ter comunhão com os irmãos. Eu busco a Deus do meu jeito. Orgulho. Nós buscamos a Deus do jeito de Deus, não do nosso. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não é do jeito, é sempre do jeito de Deus. Tem um certo homem que ele escreveu um livro que é Do Orgulho à Humildade, Stuart Scott. E ele disse assim: a nossa questão não é se eu tenho orgulho, é onde ele está, o orgulho. E quanto dele eu tenho? É essa a pergunta. E eu quero, nessa noite aqui, fazer uma reflexão com os irmãos para nós sabermos o nosso grau de orgulho e o nosso grau de humildade. E é simples. Lembra que humildade não é olhar a marca da roupa que está usando. Ou do bairro que mora. Se é rico, se é pobre, não é nada disso. Para identificarmos se nós estamos caminhando. Ou para a humildade cristã, nós precisamos responder algumas perguntas. Né? Que Jesus respondeu. E quais são elas? Se você souber que você vai ser traído, ou alguém vai te negar, o que você faz? O que você faz quando você sabe que alguém está armando uma para tentar te derrubar? Aí que nós descobrimos. Por que você quer se defender de supostas acusações? Eu oro pelos meus inimigos. Eu fico tentando tirar o cisco do olho do meu irmão ou do outro enquanto tem uma trave no meu, como diz Jesus. Ou eu fico tentando tirar o outro e diminuir o meu para dizer que eu sou bom. Ou eu fico aumentando as minhas habilidades. E ele fez isso, mas coitado, isso não é nada, isso eu fazia. Você gosta de ser ensinado. Você é um fácil no trato. Ele responde se nós somos orgulhosos ou se nós somos humildes. Você já viu a pessoa? Não, é do meu jeito ou nada feito. Não me vem com conversa. A resposta aí, irmãos. E às vezes nós pensamos que ser orgulhoso é somente
Ele que bota a banca e vai. E não. Já viu o orgulho da autopiedade? As pessoas que se fazem de coitadinha. Eu não tenho sorte mesmo na vida. Foi comigo de novo. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Isso é uma declaração de orgulho, porque tudo está se concentrando no eu dela. Ela é o foco da atenção. E o orgulho é a adoração de si mesmo. Então tem aquele mapa de coitadinho, mas no fundo é um orgulho. Sabe quando alguém quer dar um presente para a gente fala assim, não. Isso é um ato de orgulho. Deus está lhe presenteando, receba. Meus irmãos, se nós achávamos que o orgulhoso é aquele que anda de carrão esnobando numa Ferrari, nós estávamos enganados. Nós estávamos enganados. Orgulho tem a ver como termina as nossas orações. As minhas orações, elas terminam, e eu estou falando o que Jesus pregou no Sermão do Monte, terminam, seja feito a tua vontade. Porque às vezes, irmão, até na oração nós somos orgulhosos. Nós falamos assim, não, Deus, faz isso. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Até nas orações. Conta a história. Certa vez, um caminhão enorme ficou preso debaixo de uma ponte de pouca altura. Todo o tráfego ficou paralisado. E eles tentavam desvencilhar, tirar dali o caminhão. Então começaram da marcha ré, não dava. Forçava para frente, não dava. Os guardas de trânsito chegou e homens experientes também vieram para ajudar, para resolver aquela dificuldade. Porém, quanto mais tentava remover o veículo, mais ele ficava preso. Finalmente, todos decidiram a única solução seria cortar parte do teto da carroceria e arrancá-lo dali, com um guincho. E foram buscar as ferramentas, necessárias para isso. Mas ali tinha uma criança, que ela, enquanto tudo acontecia, o garoto observava ali, tentando dizer algumas coisas para aqueles homens, e eles empurravam a criança para fora, e falavam assim, vai para sua casa, menino. Não atrapalha. Mas a criança, a criança pegou então e deu um grito lá. Tinha uma boa ideia, diz, ei, por que vocês não murcham os pneus? Aí os homens pararam, olharam para o alto da carroceria e depois para baixo, para os enormes pneus, e eram a melhor solução. A mais simples, Quantas vezes Deus está falando conosco? Meu filho, esvazia, porque senão vai estragar o caminhão. Esvazia de si mesmo, porque você vai se machucar e vai machucar os outros. Olha o que Jesus fez por nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, sendo Deus, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Deus fez isso por nós. Muitos homens que a Bíblia relata arruinaram por causa do orgulho. Posso citar rei Saul e outros, rei Herodes e outros. Infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas que se perderam espiritualmente por causa do orgulho. Provérbio 16:18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo vem antes da queda.
Pessoas que pararam de seguir a Cristo porque não quiseram esvaziar-se. Esvaziar-se dos seus conceitos. Não, mas eu tenho direito. Não, mas a minha opinião é essa. Não, mas a minha tradição é essa. E a palavra de Deus nos diz, né? Não se embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É deixar Deus encher as nossas vidas. Amém? Martin Lloyd-Jones, um grande servo do Senhor, ele disse assim, para nós encerrarmos. Algumas vezes penso que a própria essência de toda posição cristã e o segredo de uma vida espiritual de êxito, olha o segredo da vida espiritual, estão em reconhecer apenas duas coisas. Preciso ter confiança completa em Deus e nenhuma confiança em mim mesmo. Essas duas. Que humildade para nós não seja momento, seja um estilo de vida. Eu vou ser humilde naquela situação. Não, meus irmãos. Seja um estilo de vida. Amém? Isso muda e transforma radicalmente os nossos relacionamentos. Continue pegando a sua bacia, a sua toalha e a sua aguinha e continue lavando os pés das pessoas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar neste momento, meus irmãos. Deus trabalha no coração contrito, que reconhece que Ele é santo e Ele é perfeito, Ele é sábio e que tudo que Ele faz é bom. É nesse coração. Não sei qual é o seu tipo de orgulho, mas confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. Esvazie-se e se encha de Deus. De Deus. Nós vamos orar neste momento. Senhor amado, o nosso coração nasce orgulhoso, ó Pai. Nos livra, Deus, de todo e qualquer tipo de orgulho, ó Pai. Que essa igreja possa ser uma igreja sempre, ó Deus, de pessoas humildes, ó Pai. Pobres de espírito, ó Deus. Porque dos tais é o reino dos céus, ó Pai. Que a nossa felicidade esteja na humildade, ó Deus. Nós não estamos em busca, ó Pai, de prosperidade, de curas, que o Senhor dá, no tempo do Senhor e da forma do Senhor. Que a vontade do Senhor prevaleça sempre nas nossas vidas, para a honra e para a glória de Deus Pai, assim como foi com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém.